Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Pod Discos. Eu sou o Jorge Andrade. Hoje a gente vai continuar com o especial de 3 anos do canal. Vocês acharam que tinha acabado? Mas não, achou errado. Achou errado, otário? Então, estou aqui com meu amigo Gleison Alves para continuar ainda, né, desse especial aí de 3 anos, né? Fala aí. Fala aí, pessoal. Poxa vida, estamos comemorando e esqueci meu chapeuzinho. Desculpa, mas tem chapeuzinho de festa hoje. Sejam todos bem-vindos. Festa! Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui novamente. Hoje tem aí assunto especial, né? Segundo o Jorge, é um assunto aí, algo que mexe com o coração dele. Vamos ver o que vem pela frente. Preparem-se, porque pelo que eu tô sabendo aqui, o som vai pegar pesado. Exatamente. Hoje vamos revisitar essa pérola de 91, Slave to the Grind do Skid Row. Eu te pergunto que talvez não pareça ser uma banda de cabeceira para você, né, no caso. Então me fala aí se foi algum desafio ter ouvido muito e tal. Como é que foi? Como é que você achou a audição para esse disco? Fala aí como que é. Então, vamos lá. Eu não vou dizer que eu não conhecia Skid Row. Eu já conhecia, já tinha escutado. Não é, de fato, uma banda de cabeceira. Não é uma banda que eu costumo ouvir o tempo todo. Tá? Eu conheci o Skid Row por I Remember You, lá naquela coletânea Love Metal, lá de trás. Clássica Love Metal. Quem não tem ou não conhece, por favor, procure, porque vale muito a pena. É uma boa porta de entrada para quem gosta de rock, principalmente baladas. Exatamente. Né? Por mais que algumas letras não podem ser algumas, mas são baladas ainda. Né? Mas eu acho que isso a gente vai falar, inclusive, nesse disco, né? Exatamente. Mas assim, por mais que eu tenha conhecido Skid Row por I Remember You, o primeiro disco que eu de fato ouvi completo da banda foi o Slave to the Grind, né? Que é o segundo disco, né? Lançado lá em 1991. E assim, não eu vou dizer que eu gostei porque é um som que me agrada, né? Claro, não é aquele, para quem acha que Skid Row é só I Remember You, você se assusta, não tem nada a uma coisa que a outra, é uma outra pegada. Mas é um disco muito bom de ouvir. E aí, eu já tinha ouvido falar várias coisas, já tinha visto alguma coisa do Sebastian Bach, da carreira solo dele, já tinha ouvido outras coisas da banda, já tem uma música super conhecida nesse disco que eu já tinha escutado também, né? E eu vou dizer assim, nas últimas 2 semanas eu ouvi pra caramba, eu ouvi acho que pelo menos esse disco aqui, o Slave, eu devo ter escutado umas 5, 6 vezes, né, para tentar ali absorver, e eu acabei pegando um pouquinho da discografia também para entender um pouco melhor o que eles fizeram aqui, né? E vou dizer assim, me agradou muito, porque era uma coisa que, por mais que eu conhecia superficialmente, então estava fora do meu radar superficialmente, mas eu percebi que, cara, tem muita coisa boa, tem muita coisa aqui que é interessante, que eu não sei se eu entrego já ou se eu falo depois, né? Mas, assim, talvez ali na composição do faixa a faixa, nas curiosidades sobre o disco, eu vou acabar comentando porque tem algumas percepções que eu tive por talvez ter mergulhado um pouquinho mais aqui no disco, eu tenho aproveitado para tirar um tempinho para conseguir mergulhar um pouquinho mais, e aí eu fiquei com algumas coisas no meu radar ali que vale a pena a gente comentar. Mas e você, qual que é a tua história aí? Então, Skid Row é uma banda que eu já conhecia já há um certo tempo, já fazia Foi um dos primeiros que eu vi, assim, junto com o primeiro disco, no caso, porque acho que não tem como você ouvir Skid Row sem ficar só nos 2 primeiros, né? Os 2 primeiros são os mais marcantes, no caso. Por mais que tem um disco que eu adoro, que é o Superhuman Race, que já tem review desse canal, inclusive, quem quiser assistir, que tá muito bom. Que acabou sendo o último do Sebastian, depois saiu, aí você teve toda aquela loucura da briga e tal, aí você tem os discos que vem depois, pós
Sebastian Bach, enfim. Acho que o problema cabe muito nessa questão, assim, é uma banda que eu escuto de vez em quando, não é toda hora que eu escuto. É uma das que eu mais gosto do rádio, no caso, que apesar de ter tido essa mudança de sonoridade nesse disco, no caso, né, saiu do pouco do lance hard rock dos anos 80 no primeiro para fazer um som ainda mais pesado, né, que eles estavam sendo influenciados, enfim. E até indo para a ficha técnica aqui do disco, ele é o segundo álbum de estúdio da banda, lançado em 11 de junho de 91, no mesmo mês de meu aniversário. Olha só, olha que curiosidade. Coincidência? Acho que não! Pela Atlantic Records e gravado entre 1990 até 1991 nos estúdios New River Studios e o Screen Studios, e produzido pelo Michael Wagner, que é o mesmo produtor do primeiro disco que produziu várias bandas por aí. E Dokken, a Sept, se não me engano, também ele fez engenharia de som. Ele fez engenharia do som do Metallica, do Master of Puppets. E aí, os primeiros singles do disco foi Monkey Business, lançado em 3 de junho de 91. Slave to the Grind, lançado em 2 de setembro de 91. Wasting Time, lançado em 11 de novembro de 91. In a Dark Room, lançado em novembro de 91. E Kicks and Jesus, lançado em 25 de maio de 95, apenas no Japão. É um single exclusivo apenas no Japão. Uma curiosidade é que, assim, ele foi lançado 4 anos depois do disco, né? Exatamente, então, né? Com certeza, se foi só no Japão e nesse período, tem alguma coisa particular que deve ter causado deve ter motivado, né, esse lançamento. E olha que ela foi de chance do clipe. Todas essas aí foram clipes e ela não tinha single. Esse que é curioso, né? O que acontece é que nessa época aí o Skid Row já estava se verendando a um caminho mais pesado, porque o primeiro disco é um disco de uma banda de hard rock comum naquela época. Você tem os grandes clássicos como 18 Life e I Remember You, né? Que não tem como escapar. Mas ao mesmo tempo já tem certas músicas, tipo If Gone Wild, que é um grande hino da banda, do rádio, assim. Tem Big Guns, que é maravilhosa. Mas só que aí eu vou te dizer que o problema, acho que do primeiro tá mais na produção, até. Apesar de ser o meu produtor, mas aí acho que já no segundo ele já evolui, acho que ele já melhora a produção do que a do primeiro. Talvez uma questão financeira, né? Do primeiro pro segundo colocaram mais dinheiro para que ele pudesse melhorar a produção também, né? Mas já nesse disco você percebe muito bem uma maturidade nas letras também, que eram muito mais complexas do que toda aquela festança que tinha no primeiro disco. O som, obviamente, muito mais pesado, que eu acho que, por grande parte, se deve ao Guns N' Roses até. Porque depois que o Guns veio com o Appetite for Destruction, todas as bandas do rádio acabaram sentindo esse efeito. Até o próprio Kiss também, por exemplo. O Kiss Revenge, eu acho que é um efeito que vem depois. Por mais que vieram por mais que certas bandas vieram, por exemplo, o 89 é o ano do Hot The Shade, ou o próprio primeiro disco do Skid Row, ainda tem um lance, mas já tava com um visual mais sóbrio, não tava aquela coisa colorida, aquela coisa neon, né, enfim, toda aquela coisa toda, laque. O próprio Poison, o Motley Crue já estavam mudando já o visual, já estava saindo daquela coisa mais andrógena para uma coisa mais limpa, e após a gravação desse disco, inclusive eles fizeram a abertura para quem? Dos shows do Guns N' Roses na turnê do Use Your Illusion 91, que outro disco que também marcou esse ano também. E depois, em 92, ele levou Pantera e o Soundgarden como banda de apoio ainda na turnê, que já eram as bandas do momento, no caso, né, também. E falando da crítica e recepção do álbum, o Slave to the Grind foi o primeiro álbum de heavy metal a alcançar o primeiro lugar da Billboard 200, e vendendo mais de 134 mil cópias em suas semanas de lançamento. E o álbum aqui recebeu a certificação de platina dupla pela RAEE e em 98 por ter vendido 2 milhões de cópias nos Estados Unidos. E, inclusive, eu até pergunto também um pouco, o que você acha dessa capa desse disquinho aqui, né? Que é uma capa muito mais agressiva até também, né? Do comparação ao primeiro disco também, né? Se for analisar, né? Bom, a capa do primeiro disco não tem muito o que analisar, né? Ela é bem... eu acho que ela é simples, direta e objetiva. Aqui você tem
uma pintura, né, com a intenção de realmente de chamar atenção, né? Você pega pelo título, que traduzindo seria Escravo da Rotina, e aí você está tentando trazer uma imagem forte que talvez remeta à escravidão, né? Você tem uma pessoa ali que está sendo tá cercada de várias outras e parece que tem uma questão ali de sobreposição, de ordem, né? Então é uma capa que eu acho legal. Ela tá num tom, eu não vou dizer que é sépia, mas puxado para um tom pastel, mais amarelado, mais alaranjado. E aí ele remete a uma coisa mais do passado, mais obscura, mais sombria. Não no sentido dark, né, escuro negro, mas assim, uma coisa mais que remete a um outro período, mas com aquela questão moderna, já que você tem ali homens engravatados, né, de terno e gravata. Então, é uma capa interessante, cara. Eu, assim, se for comparar, igual você comentou, com o primeiro, são propostas bem diferentes, mas eu diria que são duas capas muito boas. O próprio pai do Sebastian Bach, que pintou a arte da capa, que na verdade é um longo mural, né? Que tem, até mostrei um pouco no encarte, que apesar que ele é retratado na época medieval, mas ainda você tem, por exemplo, John F. Kennedy. Ela é uma pintura, na verdade, ela foi inspirada num Enterro de Santa Lúcia, feita pelo pintor italiano Caravaggio. Mas vou dizer que é uma capa boa que demonstra um pouco sobre essa lance combina com o nome, como você falou até, e além de que mostra um pouco dessa coisa meio feroz, essa coisa meio selvagem também, essa coisa toda, né? Que representa o que você vai ouvir no disco como todo também, sabe? Uma capa que representa um pouco disso, na minha opinião. Falando um pouquinho, né, já que a gente tocou em outros discos, eu ouvi, né, depois de ouvir... Primeiro eu ouvi o Slave to the Grind, e daí eu fiz questão de voltar no primeiro e ouvir o seguinte, né? Então, o primeiro do Skid Row e o Superhuman Race, que é o terceiro, né? E aí eu consegui entender algumas coisas do que é o perfil da banda. Então, tem coisas que aqui no segundo disco vão aparecer, que já tinham no primeiro e que continuam no terceiro. Tem uma característica muito forte, se eu não me engano você falou que esse é o último disco com o Sebastian, é isso? Subhuman, sim, é o último. Então você tem uma trinca de discos aqui que pra mim tem uma unidade, tem uma assinatura da banda, né? São discos com muita guitarra, onde as guitarras elas se destacam, elas são fortes, elas trabalham muito, né? Então isso foram coisas que eu percebi assim, as guitarras como característica da banda, o vocal, óbvio, do Sebastian Bach, que é outra assinatura da banda, né? Pelo menos nesse primeiro período, nessa fase, que também era um período em que ele ainda tinha, né, condições vocais, potência vocal para cantar. A gente sabe que depois a coisa degringolou, né? E um outro detalhe que me chamou a atenção é que geralmente, ou pelo menos nesses três casos, eles deixam uma baladinha mais pro final do disco. Se você pegar os três discos, os três têm uma baladinha mais pro final. 2 ou 3 músicas antes de fechar o álbum é uma baladinha. Não necessariamente uma música romântica, e aí entra naquilo que a gente tava falando, né? O que é balada e o que é música romântica. Mas pelo menos tem uma música ali que é mais tranquila em relação às outras músicas mais aceleradas, mais hard rock nervoso mesmo. Mas, falando da formação aqui do disco, Sebastian Bach nos vocais, Rachel Bolan no baixo e nos back vocals, o Dave Snake Sable na guitarra e back vocals, o Scott Hill na guitarra e back vocals e o Robbie Fields na bateria e percussão. Se for falar o seu destaque do Sebastian, é meio chovendo molhado, porque Sebastian é um cara que é um dos melhores vocalistas no meio do hard rock, na minha opinião. O cara tava cantando pra um caramba, depois ficou bem abaixo do que ele tava por hoje. Não tá aqui pior de ser vocalista, mas mesmo assim, cara, o cara não...
o cara vai envelhecer, cara. Isso aqui já vai pro espaço, né? Então não vai ter como. Temos vários casos dentro da cena rock, né? Eu vou para um outro caminho aqui. Tem uma coisa que eu gostei muito nesse disco, e aí eu vou dar destaque para esse cara por conta disso, que é a bateria. Eu acho que esse disco é um disco com bateria muito bem trabalhada. A bateria faz parte das músicas, não como mero complemento da música, mas acho que ela destaca, né? E aí, nisso, eu tiro meu chapéu aqui pro Robbie Afuse. Eu acho que ele manda muito bem no disco. A guitarra, a guitarra dos dois aqui estão muito boas também. O baixo do Russian Ball tá aquele baixo gorduroso, do jeito que eu gosto, que é isso, né? Enfim, aqui é a banda do Russian Ball, né? Essa é a verdade, né? Porque é ele que continua até hoje, é ele que não à toa que muito por conta da reunião do Sebastião não acontece por causa dele também. Tipo assim, cara, olha, eu não quero esse cara de volta não, eu não quero que esse cara toque de novo, enfim, não quero saber desse cara, ó, vou ficar sem ele pra sempre, não sei o que e tal. Mas vamos ver se ainda vai permanecer até chegar um bolso de dinheiro aí pro cara. Vamos ver. Ou será que não? Talvez um especial, alguma coisa assim, só para fazer uma média com o público, vender mais algumas quinquilharias ali, bater alguns recordes de alguma coisa. Tudo é possível, né? A gente tem visto que tudo é possível. O que não falta é banda aí fazendo reunião para tentar... segundo eles, né, homenagear os fãs, mas a gente sabe o que tem por trás, as maletas que tem por trás disso tudo. Agora vamos por faixa aqui do disco? Você tem algo mais a dizer? Não, acho que vamos por faixa, que eu acredito que ali a gente vai ter bastante coisa para falar. Tem várias coisas para pontuar que vai acabar acrescentando nas informações da banda, inclusive. Sim. Agora vamos para primeira música aqui do disco, Monkey Business. Para mim é uma grande abertura de disco. Começa mais lentinha, tocar mais baixo, para depois dar uma crescida, depois ele dá um grito que esse grito é difícil pra um caramba para cantar. Isso aí não é fácil. Já é uma música que mostra um pouco essa mudança de sonoridade da banda, uma música mais na cara, mais de porrada mesmo. A guitarra, que é o que pega, acho que o que tem de riff de guitarra nesse disco é brincadeira também. A bateria, sabe? Tudo nessa música é perfeito, cara. É uma música que, cara, é a melhor abertura de um disco do Skid Row, no caso, na minha opinião. A melhor abertura que você tem. E do hard rock, você pode dizer... Do hard, eu não sei, cara, porque tem várias aberturas que podem ser boas, mas assim, se eu for pensar uma abertura que é foda, que me deixa, tipo, você fica tipo, opa, o que tá acontecendo? Aí pronto, essa música aí eu consideraria, tá? Fala o que você tem a dizer sobre essa. Eu vou repetir uma coisa que você falou e aí eu vou colocar um pontinho a mais. Eu gostei da música, justamente dessa coisa de começar com uma introdução mais calma, e aí ela vai e estoura num grito do Sebastian Bach, você não tá esperando, né, e achei muito legal, e realmente, você conseguir fazer isso, o cara tava no auge, aposto que hoje ele não consegue nem chegar perto, ele vai fazer uma coisa totalmente diferente, mas... Cara, ele vai quebrar o pescoço dele, cara. Ou ele vai falar assim, não, peraí, ele começa a música mais pra frente pra não ter que passar por isso. Né? Então, eu achei uma excelente música para abrir o disco. Acho que ela entrega essa coisa de, estamos começando, vem com a gente, porque vai ser uma viagem. Assim, os riffs de guitarra, como você falou, cara, os caras arrebentam. Tem uma curiosidade, né, falando nas guitarras, elas me soam muito como as guitarras do primeiro disco do Guns. Não sei, assim, se você prestar atenção, ela soa muito como o Slash e o Izzy Stradlin lá no Appetite. Tem muita coisa ali que eu fiquei assim, cara, tem Guns aqui no meio, tem Guns, fiquei com essa sensação de Guns N' Roses. E aí é curioso, né, porque eles acabaram, até não tinha visto isso antes, acabei vendo depois, eles abrirem o show pro Guns nessa época, meio que casa, né? Opa, tem alguma semelhança de fato. Porque não ia ser à toa você acabar entrando numa turnê do Guns.
O Sebastian é baita amigo do Exo, inclusive. Ele é aquele amigo fã, sabe? Nesse sentido. Ele gravou aquela Sorry do Charles Amor. Ele participa daquela música aqui. Mal consigo perceber o Sebastian naquela faixa, mas tudo bem, né? Bom, a gente mal consegue perceber qualquer coisa nessas músicas, mas tudo bem, né? Nada funciona, nada que é do pobre funciona. Mas, agora indo pra faixa título, Slave to the Grind. Eu vou dizer uma coisa, esse riff de guitarra, tem um pouco, né, no meio da música. Cara, essa música com poucas mudanças poderia ser uma baita música de thrash metal. Se for analisar. Ela tem umas partes ali que você fala, pô, isso aí poderia até... Eu sou ruim com classificação, né? Eu não sei, eu tenho uma dificuldade para classificar hard rock, thrash, speed metal, heavy metal, sei lá. Para mim tá tudo meio que no balaio e eu vou tentando entender. Mas assim, deixa você terminar teu comentário e aí eu vou pontuar algumas coisas que eu percebi nessa música. É porque assim, o riff, ele cai a parte do... É quase... Tem um pouco, pode ser que speed metal pode ter uma coisa, mas assim, mas o thrash acho que tem mais cara de thrash metal até. Que é curioso que o Michael Wagner teve envolvido com o Master of Puppets, então não. Já tem alguma coisa ele trouxe, né? Talvez. E segundo o próprio Sebastian, ele já afirmou que a letra é um grito contra o ciclo repetitivo e desumanizador da vida moderna e que o indivíduo se sente escravizado pelas demandas externas e pede a sua autonomia. Inclusive, essa música é a demo, né, que é curioso, porque eles gravaram a música, eles estavam tentando remixar, aí não estava ficando bom, e eles pensaram, pô, por que eles não usam a demo, então? Porque já que a demo tá ficando, já é boa, então vamos fazer. Então, o vocal, se não me engano, o vocal do Sebastian é dessa demo, no caso, só deram aquelas mudanças, aqueles overdubs, enfim, obviamente, né, para ficar perfeito ali. Mas a música, no caso, é uma demo, ou seja, que eles gravaram durante a pré-produção, que é bem curioso. E, cara, essa música, cara, é uma musicaça, um grande clássico da banda, que continua o disco lá em cima, na minha opinião. Cara, é uma das músicas maravilhosa essa música, cara. Acho boa pra caramba. Bom, Slave to the Grind é a música título, né, cara? E, assim, ela já começa acelerada. O que eu percebi? Ela tem um vocal mais rasgado, né? E eu gosto mais da forma como o Sebastian canta nessa música do que na anterior, apesar de que a música anterior é excelente, mas aqui eu gosto mais do vocal dele. A bateria tá monstruosa, né? E o conjunto como um todo tá perfeito. Eu arrisco a dizer, mas assim, eu vou ficar em cima do muro ainda, porque eu não consegui chegar num veredito, se ela é a minha preferida do disco. Tá? Tem uma outra música que eu fiquei ali na competição e eu não consegui chegar num veredito final. Mas ela tá ali. Eu não te critico você falar ela que tá ali. Tá? Ela tá ali. E depois quando eu falar a outra, eu vou deixar você puxar para algum lado e a gente vê. Mas assim, essa ou a outra são duas músicas que eu gostei pra caramba. Vamos ver. Agora vamos para a próxima, The Threat. Música que eu acho boa, claro que já é um lado B, uma música que não é tão conhecida quanto as duas primeiras. Mas, cara, eu acho uma música ainda que continua mantendo... O disco ainda tá pesadão. As três primeiras ainda só vai dar uma relaxada só na quarta, mesmo, na seguinte, né, no caso. Mas vai mesmo? Será? Eu tenho minhas dúvidas. Relaxar no sentido da música, do tipo que ela é, não da letra, né? Porque a letra é outra questão, mas do tipo que ela é tipo, sabe quando o Metallica, que é a quarta música é balada, sabe? Esse tipo de coisa? Que eles têm esse negócio. Então, é tipo isso, digamos assim, que começa pesadão e tal, aí a quarta, Unforgiven, aquela coisa toda. Aí a partir de todo esse lance, eu acho. Mas ainda eu acho que é uma baita música, cara, que merece ser escutada, na minha opinião. É uma música muito boa, cara. Bom, terceira faixa, a banda continua em alto nível, né? Sebastian explora a capacidade vocal, tanto nos altos quanto nos baixos, ele mistura grave e agudo, que era a marca registrada, que era o que ele tinha naquele momento, né? Eu acho que, assim,
O disco ele tá lá no alto e ele fica lá no alto, né? E haja fôlego para você aguentar, porque os caras estão entregando. Pra mim, cara, é assim, o disco ele tá 100% até aqui. Então agora vamos para a próxima. Kicks and Jesus. Baladinha, né? Primeira balada, você pode dizer, aqui do disco, né? Das 3 que tem, né, nesse disco. Que é uma música que, por mais que o pessoal já tentou pensar que é sobre amor, romance, né? Enfim, mas não. É uma música que fala sobre, como até o próprio clipe mostra, sobre fé, religião, questionamentos também, ou a hipocrisia das religiões, enfim, muitas dessas questões, né, da letra, né, essa coisa reflexiva sobre isso. Cara, das baladas, eu vou dizer que não é a que mais me chamou a atenção, das 3 que tem. Assim, não é uma música ruim, eu acho boa, aí já vê que tem a discordância, enfim, vai vir. Lá vem, né, lá vem. Enfim. Assim, é uma música que eu acho bacana, beleza, é uma música boa, mas das baladas, não é a música que eu vou pegar pra ouvir, entendeu? Mas assim, mas não é a música que eu vou pular, é uma música que eu odeio, não, é uma música boa. Só, também, acho que também pra dar aquela coisa de, o disco tá pesado demais, vamos dar uma relaxadinha, tal, dar um, sabe, tipo, dar uma acalmada um pouco, tipo assim, você tá na roda, punk, você tá pelo porradaria, vamos começar, para, vamos ficar um pouco mais quieto, enfim, né? Vamos pensar mais, né? Um pouco, então é isso. Mas fala o que você tem a dizer sobre essa agora. A minha primeira pergunta era justamente essa, né? Nós temos aqui a primeira balada do disco, né? Daria para considerar assim. Eu acho que vale a gente pontuar. Balada não significa necessariamente música romântica. Né? Existem 2 tipos de balada, né? Aquelas para o coração e aquelas para respirar. Eu acho que aqui é uma balada nesse sentido, né? Música um pouco mais calma para a gente respirar. Você falou em 3 baladas no disco e eu confesso que tá faltando uma para mim. Foi até por isso que eu pisquei aqui, assim, eu identifiquei 2, eu acho que eu perdi uma no meio do caminho. A gente vai achar quando você falar, eu vou falar, opa, beleza. Eu realmente, alguma coisa eu não prestei atenção aqui. Mas assim, falando sobre Kicks and Jesus, o que eu destaco? Acho que a guitarra base nessa música, ela tá, cara, excelente, né? Ela tá presente o tempo todo, mas ela não tira o destaque dos riffs e do solo, ela não tira o destaque do vocal, né? Ela tá trabalhando ali tanto para que a guitarra possa, para que a outra guitarra possa manter os riffs e solar, quanto para o Sebastian poder cantar, quanto para a cozinha fazer o trabalho que ela tem que fazer. Então, para mim, acabou sendo destaque ali realmente essa questão da guitarra base. Eu gostei muito nessa música daquela camada ali que mantém a canção. E, cara, mais uma vez, para mim, o Sebastian Bach tá cantando um absurdo nessa música. Sim. Esse é o auge do homem. O auge do homem. Ele tá, como se diz, ele tá voando aqui. Voando. Tá nas alturas aqui. Agora vamos para a próxima, Psycho Love. Que pra mim já começa com um baixão gorduroso, que é o jeito que eu gosto. Eu adoro esse baixão, cara. Eu adoro esse baixo tão esse baixão tudo assim, né? Coisa assim, cara. Eu adoro, cara. Adoro. Que a letra é pra toda a família, né? Que no caso é uma mulher que gosta de focar os caras no meio do alto, né? Super normal, né? Super família, né? Só que curioso, ela não foi single, mas ela teve um clipe 3D num VHS chamado Roadkill de 93. Apenas 2 anos depois do disco, só foi para esse VHS apenas. Esse home video, no caso, né? Com clipes, enfim, que é 3D até no caso. Mas, cara, eu acho que uma música boa, ela já volta um pouco o clima mais pesado. Não é uma música balada, então ela já volta já pro clima já. O que era antes no início do disco até. Cara, eu acho a música maravilhosa, cara. Bom, em Psycho Love, o que me chamou a atenção logo de cara realmente é o baixão marcando presença já no início, né? E é aquilo que você falou, é aquele baixão gordo, dom, que você fazia, porra. E eu vou ser sincero, eu sinto falta muitas vezes de ouvir o baixo na música. E aqui ele realmente ele tá presente e ele tá
grande mesmo. Ele tá ali fazendo diferença. Mas aí, assim, não tem, né? Bem ou mal, é um disco de guitarras. Então depois as guitarras chegam com tudo. E aí você tem o baixo, você tem as guitarras com tudo. E pra mim, até aqui, o disco tá nota 10. Não tenho nada pra tirar. Eu acho que ele tá excelente, 10 de 10, né? E uma curiosidade, assim, eu ouvi ele no computador, eu ouvi no fone, eu ouvi de formas diferentes. E dá uma puta diferença ouvir essas músicas no fone de ouvido, cara. Parece que elas crescem, elas ficam mais cheias. Então, pra mim, tamo lá. 5 músicas, 5 acertos. O disco tá empolgante. Agora indo pra próxima, Get the Fuck Out. Que ela foi banida, de certa forma, por conta do fuck, né? Que o pessoal se preocupa tanto com isso, né? Pra quê? Não é só pra lá, normal, enfim. Que acabou sendo substituído por Bangers Day. Edição censurada, que eu vou dizer que eu ouvi essa música, cara. Não gostei, não. Você quer falar das duas? Não, mas enfim, é porque falando um pouco, né? Porque como também depois entrou como bônus também depois nessa música, né? Como um todo. Assim, mas falando da queda Fuck Out, excelente faixa, cara. Eu adoro esse riff de guitarra, que é o que, pra mim, acho que é o que me marca mais, na minha opinião. Então, é engraçado que a versão que tem CD, aqui na contracapa, não sei se dá pra ver aqui, mas tá escrito aqui Bangers Day. Aí eu fui pegar o disco, mas assim, eu fui ver, tipo assim, pô, tem logo a música eu escutando. Aí eu botei, tipo assim, cara, a música. Aí eu fui ver, cara, aí era Get the Fuck Out, acho que só. E o encaixe tá escrito Get the Fuck Out, então acho que só trocaram a arte de trás, ou algum erro que teve, aí eu não sei, cara. Misturaram as versões. No fim, você acabou se dando bem. Mas pelo menos era uma música que eu acho melhor do que Bangers Day, no caso. Mas, cara, música perfeita, que é o jeito que eu gosto. Falei um pouco dessa aí. Cara, eu fui traído pelo movimento, tá? Porque como eu fui ouvir... Sobe daqui, Playboy, sobe daqui. É que assim, como eu fui ouvir no Spotify, a versão que tem não é do Get the Fuck Out, é do Bangers Day. E aí eu não sabia que tinha Get the Fuck Out. Eu fui ver depois. Então assim, eu ouvi várias vezes com Bangers Day e depois descobri o papel, mas não é Bangers Day que vem aqui. Aí eu tive que correr lá no YouTube pra poder ouvir a música. E assim, cara, é Skid Row no Slave to the Grind. É porrada, é guitarra trabalhando pra cacete, refrão forte, é uma música, cara, show de bola. Aqui, de novo, o Afuso tá ali descendo a lenha na bateria. Mas tem um detalhe que eu preciso falar. Já que você tocou nas duas músicas, eu vou falar sobre Bangers Day, tá? Bangers Day eu achei uma música acelerada, dançante, gostosa demais. Ela dá uma quebrada, depois ela volta a acelerar e ela me ganhou. Essa aqui é a outra música que eu não sei qual é a minha preferida. Meu Deus do céu! Se é Slave to the Grind ou se Bangers Day, cara, eu curti pra cacete. Eu pensei que você ia falar de alguma outra aí agora, Cara, eu adorei Bangers Day. Eu acho que assim, eu tô em cima do muro porque eu ainda não sei dizer se é Slave ou se é Beggars. Mas são duas músicas que pra mim já valem o disco. Pô, agora me surpreendeu essa, viu? Pelo amor de Deus, eu pensei que seria alguma outra aqui no final, viu? Olha só. Aqui. Se você tava esperando o clássico absoluto, você se enganou. Isso que eu tava esperando. Tá esperando, sei lá. Não é, e eu vou. Quando a gente chegar lá, eu vou comentar sobre ela. Lá vem, então. Agora, indo pra próxima aqui, depois dessa grande surpresinha, né, de Gleison Alves aqui, né? Ao vivo aqui, tudo. Live on a Chain Gang. Vou dizer, junto com as duas primeiras, talvez seja uma das minhas favoritas essa daqui, cara. Eu acho maravilhosa. Primeiro que ela já começa com o vocal dele, né? Já começa com o vocal do Sebastião gritando lá em cima, né? E, cara, ela poderia ser uma música do Kiss Me Revenge, cara, na minha opinião.
com poucas questões, acho que daria até ter um pouco de Kiss em certas questões. Alguns elementos, eu acho. Preciso ouvir de novo para poder dar esse comentário. Não... Tipo assim, não na música inteira, mas tem certas questões que você escuta, você fala, pô... O que eu percebo, por exemplo, quando você pega, pelo menos esse disco para mim, como eu falei, teve um momento lá que me remeteu a Guns N' Roses. Tem alguns momentos que me remetem a Motley Crue. Uhum. Então eu acho que tem muita influência do cenário onde eles estavam, e talvez possa ser isso, né? Então, cabe. Não vou duvidar. Eu acho que o momento ali, o que os caras estavam fazendo, tinha muito essa relação. Você tinha comentado, o Sebastian Bach é um fanzaço do Kiss também, né? Então, tudo é possível. Mas aqui falando de Living on a Chain Gang, cara, eu, assim, o que eu percebi ouvindo e reouvindo é que eles repetem as formas das músicas anteriores, né? É performance vocal, as guitarras gritando, bateria descendo a lenha, o baixo ali fazendo a cama ali, a cozinha com a bateria, e o disco continua muito bom, né, cara? Eu não consigo, ainda não consegui falar mal desse disco. Eu acho que ele tá no alto, segue muito bom. Então, agora indo para a próxima aqui, Creep Show. Que a letra é basicamente quando o cara ele descobre que a mulher dele é uma prostituta. Tem músicas que vão, né, pra ter uma letra desse tipo, né, também, né? Enfim, né? Cara, essa música eu adoro, cara, essa música. Cara, eu acho essa música boa pra caramba, cara. Assim, por muito tempo até foi uma das minhas favoritas, enfim, tal. Também tava lá no topo. Depois, hoje em dia, deu uma certa quedinha, mas mesmo assim, cara, eu adoro. Assim, já é uma música um pouco mais curta, mas, assim, mais direta, enfim, direto ao ponto. E, cara, acho boa demais. Continua mantendo o mesmo nível. E é isso que tem a dizer, cara. Música maravilhosa, isso aí. Fala aí o que tem a dizer sobre essa aí. Eu fiquei com a impressão dela ser um pouquinho mais cadenciada que as anteriores. Tem um pouco disso. Então, assim, você vem de uma sequência frenética, né? E aí a impressão que dá é assim, depois de uma sequência frenética, eles tiraram um pouco o pé do acelerador. Só que tirar eu o acho pé que aí, tipo... vou te dizer uma coisa, desculpa interromper, mas aí acho que é onde a Beggars poderia caber. Mais ou menos essa parte aí. Talvez, pode ser. Poderia caber muito mais, porque assim, imagina, você vem de Kicks and Dizzy, que é mais, você relaxa um pouco, aí vem Psycho Love, aí do nada Beggars Day, que já acho que poderia ter colocar nesse meio, de Creep Show, já dando até um clima para depois para a próxima. Né? Depois ali de Living on Chain Gang, pode ser, né? Mas assim, o grande ponto aqui é que, assim, quando eu falo que eles tiram um pouco o pé, é tipo sair de 300 por hora para 200. Ou seja, diminui, mas ainda tá no gás. A banda continua ali mandando ver, e quem tá ouvindo não tem muito tempo para respirar, não. Vai, continua. Lá no final vê o que dá. Exatamente. Agora indo pra baladinha In a Darkened Room. Fala aí o que você diz sobre essa baladinha. É bonitinha essa intro, cara. É bonitinha. Não, essa intro, assim, a intro vale a música, né? Acho que essa intro vale a música. Bom, In a Darkened Room, ela tem uma letra bem forte, né? Ela tem temas muito, muito fortes aqui sobre o que ela fala, né? Mas definitivamente é a música mais lenta do disco, né? Acho que naquele conceito que a gente falou, ela é uma balada sem ser uma música romântica, né? Uhum. Então, se considerar dessa forma, ela é a mais lenta. Além de ser a música mais conhecida, né? Ela tem, pelo que eu vi ali, ela tem cerca de pouco mais de 72 milhões de edições no Spotify. E Monkey Business, que é a segunda música mais executada, tem 43 milhões. Então, na Dark Room tem quase o dobro, né? Ou seja, ela é muito conhecida, ainda está um pouco abaixo de algumas músicas do primeiro disco, mas
Se eu não me engano, ela tá no Love Metal 2, né? Tá no Love Metal 2. Love Metal. A gente falou das coletâneas lá, então, cara, como eu comentei no começo do episódio, é uma série de coletâneas, né? Tem Love Metal 1, 2, 3 e, se não me engano, 4, então vale a pena. Tem muita coisa ali para quem curte músicas baladinhas românticas, tem muita coisa legal, apesar de que nem todas são românticas, é um exemplo. Né? Apesar de ser love metal, nem todas são românticas, como no Darker Room. Como no do segundo mesmo, porque tem Is Love, que beleza, vai ser ok. Mas depois vai pra Wind of Change, que não tem nada a ver com isso, cara. Então, não tem nada. Aí depois vai pra essa história, ainda, eu acho. Acho que essa aí é a terceira, né? É aquela velha história. Dá pra você dançar agarradinho e os caras colocaram. Ponto. Acho que os caras colocaram, tipo assim, bota qualquer balada, já que teve a outra, teve Still Love You, vamos colocar a outra. Sim, e o pessoal gosta e tá tudo certo. Essa é a grande verdade, até porque são músicas assim que muita gente ouviu, muita gente colocou em festinha. Então, botar a playlist, né, também, agora hoje em dia, também quiser. Então, assim, eu acho essa música linda porque eu gosto muito dessa coisa de balada com peso instrumental. Eu acho que essa música, ela tem um peso, né, ele tem uma carga de peso instrumental aqui, dos riffs de guitarra, principalmente, né, mas eu vou confessar que numa batalha de baladas do Skid Row, eu ainda prefiro I Remember You. Cara, é muito difícil dizer, cara, que essa aí é uma das minhas baladas favoritas da banda e pra mim, a minha balada favorita desse disco, cara. É a que eu mais gosto dessas três que eu falei, cara, maravilhosa essa música. A letra sobre abuso infantil, né? Cara, é uma balada bonita, eu gosto da guitarra, nesse caso, o solo é lindo dessa música, o vocal do Sebastian, que eu acho que também a gente deve ter falado alguma vez aqui, ele sabe cantar muito bem calmo. Ele sabe cantar calmo, mas ao mesmo tempo dá aquela aumentada na voz também. E principalmente pra balada, ele consegue fazer baladas boas, entendeu? Que pra mim o Skid Row, depois do Sebastian, cara, nunca mais repetiu o mesmo clima de uma balada. Pra mim não repetiu essa mesma dose, a minha opinião. Assim, se for ver as outras baladas, não tem a mesma, sabe, essa coisa toda. Pra mim, acho que aí eles erram um pouco na balada hoje em dia, mas nessa época os caras acertavam. À toa que tem a Remember You, você tem outras baladas que os caras realmente sabiam acertar. E, cara, música maravilhosa, essa é linda, de chorar, música que eu choro depois, nossa senhora. Mas, agora, voltando pro peso, né? Riot Act. Fala o que você dizer sobre essa daí, então. Cara, tá animal, né? Eu acho assim, depois de você acender o isqueiro ou a lanterna do celular aqui na Darker Room, voltamos aqui pra porradaria. E na Darker Room tinha sido um momento ali de respirar, de relaxar, de curtir, de aproveitar o que o Sebastian Bach consegue entregar em questão de qualidade vocal. Mas aqui nós voltamos a pisar no acelerador, né? Guitarra, baixo, bateria, todo mundo ali acelerado. É uma música curtinha, né? Ela é a mais curta do disco, então ela acaba rápido, fica aquele gostinho de quero mais. E assim, o grande destaque pra mim aqui é que a bateria tá destruindo, cara. Uma vez, o bichão tá sentando o braço. Essa aí ela tem uma influência meio de punk rock, né? Se for analisar também, né? Que ela tem meio uma influência de punk rock ali no meio também, uma coisa. Que é a influência do baixista, né, do Rachel Bolan, que ele traz essas influências do punk, né? Bem legal. Não é uma das minhas favoritas do disco, mas é uma música que serve pra voltar o peso novamente, né? Aqui. E a mesma coisa que eu vou dizer da próxima, né? A Mud Kicker, né? Que acho que essa aí é um pouco mais assistente um pouco mais, né? Do que a Riot Act, se não me engano, né? Se eu não me engano, acho que ela... ela é um pouquinho maior, acho que não tenho certeza se chega a ser 30 segundos, 40 segundos a mais que Riot Act. Assim, a música, pra mim, é mesmo um estilo de música direto, assim, música mais rápida.
Cara, então, Mud Kicker pra mim, eu já vou um pouquinho na contramão do que você falou. Em relação a Biotech, eu acho ela mais cadenciada, só que ela é mais pesada. E eu gosto justamente por causa do peso que ela tem. Essa música mais pesada, eu gosto desse som que eles fazem aqui. E pra mim, assim, o disco tá terminando e eles não erraram até agora. Acho que, assim, continuamos ali, a gente tá na 11ª música, falta uma música pra acabar e o disco tá perfeito. Perfeito. Então vamos agora o Wasted Time. Que é a terceira balada que eu digo, né? Que é essa daí. Essa aí, por muito tempo, até foi uma das que eu gostei mais e tal. Eu gosto pra caramba dessa música. Acho que finaliza bem, até, de certa forma. Que não é balada romântica, no caso, né? Porque Wasting Time é tempo perdido, basicamente, né? Que não é a música da Legião Urbana também, para o pessoal não confundir. Versão em inglês, né? Versão americana, né? Nada a ver, enfim. Essa música, até o próprio clipe, acho que deixa um pouco claro que também é uma música que fala sobre vício em drogas, inclusive em relação a Steven Adler, que era o ex-baterista do Guns, que gravou o primeiro disco, o segundo e gravou o Civil War, né, no caso, que teve muitos problemas com drogas, questão, né, que aí é uma música dedicada a ele, né, nesse sentido. E segundo o Sebastian, ele ficou 2 semanas sem cantar, porque ele se deu o máximo de si dessa gravação dessa música, aí ele teve que parar por 2 semanas, de tanto que ele cantou. Olha o nível, isso no auge, tá, gente? No auge. Imagina se fosse hoje em dia, né? Que você fosse cantar uma música dessa. Se hoje né? ele não conseguia terminar de cantar, né? Antes ele teve que ficar sem cantar. Hoje ele não conseguia terminar de cantar ela. Essa aí, ele não conseguiria nem chegar no refrão, se pá. Então, cara, eu gosto dessa aí, cara. Teve clipe também e tal. Uma música, uma balada interessante. Acho melhor do que Kicks and Jesus, mas eu não acho ela melhor do que Nanak no Moon, na minha opinião, como balada, na minha opinião. Eu gosto mais. Chegamos na terceira balada, então. Eu acho que é aqui que eu me perdi. Eu tenho sentimentos divididos nessa música. Primeiro, eu não curti muito ela. No primeiro momento, eu não curti muito ela. Eu fiquei assim, meio... Não sei se é porque o disco vinha batendo. Parece que aqui ele... Que finaliza meio triste também, né? Não sei se eu tava esperando um final também lá, 200, 300 por hora, e de repente ela entrou bem calminha e opa, o que aconteceu, né? Mas depois ela foi me ganhando. Eu, assim, acho que quando ela cresce, chegando no refrão, ela fica maravilhosa. Ela tá devagarzinho, mas ela começa a crescer. Nós estamos falando de um disco que eu não desaprovei nada até aqui. E assim, eu vou manter que é um disco, para mim, excelente. Mas tem um detalhe nessa música que eu acho que ela não precisava ser tão comprida. Ela tem quase 6 minutos, se eu não me engano, e eu acho que ela se resolveria em 4. Acho que em 4 minutos ali ela entrega o que ela tem para entregar, depois é meio que, vamos fazer um pouquinho mais aqui, não vejo necessidade. Pro CD, né, também, né? Pro CD, pode ser, né? A gente tá ali em 1991, criava-se muita coisa, a gente tem a sorte de pelo menos não ter uma faixa bônus escondida com um monte de porcaria, como muitos faziam nessa época, né? Mas, assim, apesar de tudo, apesar de assim, não ter sido o que eu tava esperando pro final, mas ainda assim eu acho que o Wasted Time fecha bem o disco. Eu acho que ele fecha legal. Ele fecha legal, talvez num ritmo diferente, mas ele fecha legal. Que foi o problema no disco seguinte, na Iron Will, é uma música de boa, beleza, mas depois, no meio pro final, vira uma jam esquisitaça, cara. Eu não sei o que os caras fizeram, sim, cara. Assim, você pensa assim, acabou, né? Aí você vai ver, não acabou, tem mais alguma coisa ali, e eles entram numa jam que não casa com nada, não diz nada com nada. Porque assim, se você cortar ela da música, a música ainda existe, ela não tá do mesmo jeito, ficaria melhor, inclusive, se não tivesse esse negócio, sabe? Então, aí, isso que eu dificulta. Também acho que pela época, em 95, que é o ano que ele foi lançado, então aí, era a época de fazer muito esse tipo de coisa. Sim, nessa época tinha muito isso. De resto, eles têm a Beggar's Day, né, que você falou, aí já falou um pouco sobre, e teve uma cover do Sex maravilhosa.
Vegas Day maravilhosa. Vou dar uma chance depois dessa. Vou ver se eu consigo dar uma Por chance. favor, ouça com carinho, você vai gostar. Talvez eu tenha sido cruel com você. Também tem a cover do Sex Pistols, Holiday in the Sun, que entrou em algum lugar, assim, mas assim, não é muito demais. É cover, beleza, legal. Talvez funcionasse melhor, porque eu, sinceramente, prefiro a versão Sex Pistols, não vi acrescentar nada, não vi nada de excepcional. Considerações finais sobre Slave to the Grind, nota de 1 a 5. E você vai pensar como eu fiz no Destroyer, como eu fiquei pensando qual nota eu vou dar? Não, eu já tenho a nota na cabeça, porque eu acho que tá super claro, né? Por mais que não seja um disco de cabeceira, por mais que não seja um disco que eu tô acostumado a escutar, mas por tudo que eu vi eles, ouvi eles entregando aqui e os comentários que eu fiz, a minha nota para esse disco, pelo menos hoje, é 5. Eu acho que é a perfeição do Skid Row, Slave to the Grind. Dito isso, o que eu tenho a dizer é... Vamos nos discordar. Tô brincando. Não vamos discordar nada. Vamos concordando. Isso. 5! É isso. Nota 5 para esse disco, porque, cara, é um dos clássicos, um dos últimos suspiros do hard rock, na minha opinião, que mostra um pouco desse lance da maturidade da banda na questão das letras. Tem um apelo pop ainda nas baladas. Então, assim, é tudo perfeitinho do jeito que é. E, pra muitos, considerado o melhor disco da banda, eu considero o melhor, vou dizer. E o que tem para o melhor junto com o primeiro. Né? O primeiro são os melhores. Eu não conheço a discografia toda. Como eu falei, eu ouvi esses 3 primeiros discos, eu ouvi. E eu acredito que ele seja, sim, o melhor dos 3. Brigando ali pau a pau com o primeiro. Porque o primeiro ainda, pelo menos, tem os 2 maiores hits da banda, né? Também para... Como a gente falou um pouco antes, né? Também. Então, acho que é isso que nivela um pouco também. Mas, agora, finalizando esse episódio, depois desse especial agora, né, de 3 anos, fala mais o que tem a dizer, Gleison, agora, para finalizar esse episódio com chave de ouro, para depois a gente voltar com a programação normal e com mais novidades vindo por aí, né? É isso que a gente tem a dizer. Bom, primeiro de tudo, agradecer você, Jorge, por mais um episódio juntos aí. Agradecer o pessoal que acompanha a gente. Agradeço pelos comentários e feedbacks que a gente tem recebido também, acaba ajudando a direcionar, saber se a gente está no caminho certo. É legal saber o quanto a galera concorda ou discorda com algumas coisas que a gente fala, então tem sido um barato isso. Já adianto para vocês, tá? Nós temos aí uma agenda programada de episódios até abril, então nós já temos temas definidos até abril. Tem muita coisa boa, tem aniversariante, tem clássico, tem coisas que eu vou chamar de fora do radar, no sentido de que a gente tentou buscar algumas coisas que não têm sido tão comentadas ultimamente, e se preparem que tem bastante coisa boa vindo por aí. Exatamente. Então, agradeço muito que chegou até o fim. Se inscreve nesse canal, ativar o sininho das notificações, dá o like, compartilhar para todos os seus amigos. Quem quiser seguir também o Instagram do canal, que lá também tem muita novidade, onde vocês vão saber muita coisa. Também entro no grupo do WhatsApp para ter mais papo com nós, entre a gente aqui, obviamente. E também escuta o podcast nas plataformas de streaming, dando uma nota de 1 a 5 estrelas se caso estiver nos seus países. Se você quer dar uma nota baixa, é melhor nem dar nota, tá, gente? Porque isso aí é sacanagem também, né? Como dizem os nossos amigos, né? Se você vai perder seu tempo para dar uma nota pra gente, para dar estrelinhas, que dê 5, então, né? Pelo menos, né? Pelo amor de Deus, né? Pô, aí a pessoa tem que se ferrar, né? Pelo amor de Deus. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço o Gleison, agradeço todo mundo também pelo feedback de todo mundo. E nos vemos na próxima falando de uma coisa interessante, uma coisa que não tinha sido falada há muito tempo. Mas aguardem. É isso, pessoal. Então, até mais, pessoal. Posso dar um spoiler? Spoilerzinho. Tá. Próximo episódio é nacional. Ponto. Exatamente. Então é isso, pessoal. Agradeço o Gleison e todo mundo. Nos vemos na próxima. Falou. Falou, galera. Valeu.